E aí, gente, beleza? Estamos aqui para falar de um assunto que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar dele. Nós vamos falar sobre capitalismo e socialismo. Nós escutamos corriqueiramente aí as pessoas falarem desses dois temas. Mas o que de fato é capitalismo e socialismo? Capitalismo e socialismo são sistemas econômicos que, durante um longo período de tempo, mais precisamente durante a Guerra Fria, buscaram sua hegemonia no mundo. O que é sua hegemonia? Buscaram ver quem é que manda no mundo. Uma coisa que nós precisamos deixar claro aqui: o capitalismo, ele é uma estrutura econômica que ela não surgiu do nada. Ela também não é muito recente. Pelo contrário, ela é bem antiga. O capitalismo, ele vai começando a se desenvolver e a estruturar-se a partir do fim do feudalismo, tá? É quando ele começa a surgir. Já o socialismo, ele surge aí no século XIX. E quando a gente está falando em fim do feudalismo, nós estamos falando aí mais ou menos próximo aí do século XVI, tá? O capitalismo, vamos falar aqui um pouquinho do capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema econômico baseado na troca de bens por dinheiro. Como é que as paradas funcionavam antes? As pessoas tinham um porco e queriam uma maçã. Ele ia lá, pegava o porco e trocava por tanto de maçã. O cara tinha lã, precisava de lenha, ia lá e trocava tanto de lã por tanto de lenha. A partir do fim do feudalismo e com o advento, com a chegada das nações absolutistas, essa troca ela foi feita por moeda, por dinheiro. E geralmente a moeda era feita de ouro, prata ou de níquel, tá? Uma coisa assim. O feudalismo, ele tem a sua gênese, ou seja, ele tem seu surgimento a partir do século XVI, na Europa Ocidental, que ela estava mudando do regime feudal para o regime mercantilista, ou seja, para aquele regime baseado na troca de bens e serviços por dinheiro e não mais por coisas. Nós precisamos deixar claro para vocês que há uma evolução no processo capitalista, que vai desde o capitalismo mercantil ao capitalismo industrial, capitalismo financeiro, e hoje se fala num capitalismo informacional, tá? Mas as indústrias e os comércios ainda lucram no capitalismo, mas as instituições que têm esse poderio maior no capitalismo, que tem um poderio econômico, são os bancos. Os bancos, nas situações de crise, pessoal, são aquelas instituições que mais lucram. Vamos pegar, por exemplo, o que a gente vive hoje, no Brasil hoje, com a pandemia, com essa crise aí do Covid-19, o novo coronavírus. Quando se pensou no tal do lockdown ou nesse fechamento, logo na sua origem, o Banco Central do Brasil, ele deu para as instituições financeiras 1 trilhão e 200 bilhões para salvar banco. Enquanto para nós, ou para aqueles que precisam, a primeira ideia de socorro era de R$200 e isso foi discutido aí nas instituições de leis, o Senado, o Congresso e o Senado, e se chegou nesse auxílio de R$600 ou de R$1.200 para as mulheres que são chefes de família. Então vocês já viram aí uma contradição entre instituições, donos do capital e donos da força de trabalho, que quem recebe essa ajuda de R$200, depois 600 e R$1.200 são trabalhadores? Pois é, essa contradição, essa crise é que vai fazer com que surja lá no século XIX, o socialismo. E o que é o socialismo?
ele tem a sua origem lá no século XIX como uma crítica ao sistema econômico capitalista, especialmente naquelas sociedades industriais da época, que aí nós vamos ter como fonte principal de sociedade industrial a Inglaterra. Um grupo de intelectuais de diversas nacionalidades, aí eu vou citar alguns nomes para vocês aqui, ó, o Proudhon, Karl Marx, o Engels, Saint-Simon, o Robert Owen, idealizaram uma sociedade diferente da sociedade capitalista. Aqui, pessoal, eu vou destacar dois nomes. Eu disse para vocês o Proudhon, o Karl Marx, o Friedrich Engels, o Saint-Simon e o Robert Owen. Vou destacar dois nomes aqui: Karl Marx e o Friedrich Engels. O Marx aqui é o principal expoente dessa sociedade socialista enquanto pensador. Dentro da perspectiva, ou seja, dentro da linha de pensamento desses pensadores, a oposição de interesses das classes sociais representa um antagonismo. O que é um antagonismo? Lado oposto. Ao longo da trajetória das sociedades, o que se configurou em diferentes formas. A luta entre as classes sociais era originada pelas contradições ou pelas condições em que as riquezas eram distribuídas entre os homens. Essas formas de distribuição de riqueza, como a riqueza era distribuída, o Marx vai chamar de materialismo histórico. O que é o materialismo histórico, gente? É como a riqueza é distribuída e como isso influencia as classes sociais, tá? É isso que é o materialismo histórico, a distribuição de riqueza através dessas classes, através das classes sociais, que vai gerar aí as suas mais diversas formas de contradições, tá bom? No caso da sociedade capitalista, os operários viviam em constante situação penosa. Como assim constante situação penosa? Nós vimos há pouco aí a questão da Rússia, beleza? Na Revolução Russa. Como é que era o operário, não é? O cara que trabalhava na indústria. Ele tinha uma jornada de trabalho com mais de 12 horas diária e um salário que não pagava minimamente aquilo que ele precisava para sobreviver. A ideia de salário mínimo é isso, que o salário mínimo custeie aquelas coisas básicas que você precisa para sobreviver, que é saúde, educação, moradia e alimentação. Tá? Dentro da moradia, nós temos aí um aluguel, uma parcela de um financiamento de uma casa própria, água, luz, naquele tempo, né? Hoje nós podemos incluir tranquilamente aí internet, né? O Marx, ele vai colocar um outro conceito, que é o conceito da mais-valia. Prestem bastante atenção nesse conceito. O que é, pessoal, a ideia de mais-valia? Demonstra, dentro da linha do pensamento do Marx e do Engels, que os trabalhadores não recebiam o valor equivalente à riqueza que ele produzia. Qual é a riqueza que ele produz? Bom, se ele trabalha numa fábrica de carros, a riqueza que o trabalhador produz é carro. Ah, mas o investimento de toda a estrutura é do dono da fábrica. Beleza, mas o dono da fábrica faz carro sozinho, sem a mão de obra do trabalhador? Aqui o que Marx e Engels colocam é justamente isso, que a mão de obra ela é uma peça-chave e fundamental para a geração de riqueza. E essa riqueza que
patrão e empregado geram juntos, o empregado não recebe de volta a sua participação justa nesse processo, porque ele deve receber essa riqueza em forma de salário, e o salário não custeia aquelas coisas básicas. Nós não estamos falando aqui que o empregado ele vai querer ser igual ao patrão. Não. O que o empregado aqui, o que eles propõem é que se receba o que é justo e que custeie minimamente aquelas coisas que nós temos hoje como coisas básicas. Então, o que é a mais-valia, gente? É que o trabalhador não recebe um pagamento equivalente ao valor das riquezas por ele produzido. E isso acontece por quê? Porque o capitalista, o burguês, o capitalista, ele tem um monopólio dos bens e de produção exercido pela burguesia, ele é detentor do capital e dos meios de produção, e pela alienação do trabalho, ou seja, ou você trabalha, recebe isso, ou você fica pior. Se a sua vida tá ruim, sem isso daqui vai ser pior. Isso é alienação, tá? O trabalhador acaba não sabendo o valor correto do seu trabalho. Então, o que é mais-valia? Repetindo aqui, o trabalhador não recebe o justo pelo trabalho, pela riqueza que ele produz. Ele não recebe esse valor justo, porque o capitalista, o burguês, ele tem um monopólio da riqueza, ele tem um monopólio do meio de produção, e o trabalhador, ele não pensa nisso, ele é alienado, ele não pensa nisso, e ele se enquadra, ele se vê numa condição que, se com aquele trabalho tá ruim, sem ele o trabalho vai ficar pior ainda. Tá bom? Alguns países no mundo, então vamos recordar aqui, antes de eu avançar aqui, dois conceitos aqui fundamentais. O primeiro conceito é o materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? Que a sociedade, elas são medidas, elas são desenvolvidas através das lutas de classe e em torno dos materiais que eles são produzidos, em torno da riqueza que é produzida, tá? E a mais-valia, ela vai em direção de que o trabalhador não recebe o justo pelo que ele trabalha, pelo trabalho que ele desenvolve, pela riqueza que ele gera. Ele não recebe esse justo porque o capitalista ou o burguês, que é a mesma coisa, capitalista e burguês é a mesma coisa, ele é dono do capital financeiro e dos meios de produção. Então ele coloca o trabalhador em um trabalho mal remunerado e o trabalhador fica alienado. Alienado por quê? Porque se está ruim com aquela situação de pouco salário, sem salário nenhum vai ficar pior. Alguns países vão tentar implementar o socialismo como sistema econômico, tá? E com uma ideia da coletivização dos meios de produção. O que é essa ideia de coletivização dos meios de produção? A terra, ela pertence ao Estado, todos trabalham a terra e aquele lucro da terra, isso é um exemplo, tá? É dividido igualmente entre todos. Quais são os países que tentam fazer isso? Cuba, a União Soviética, a China e Vietnã, justamente após a Guerra do Vietnã. Então eu vou colocar para vocês aqui, pessoal, e prestem bastante atenção nesse momento aqui, algumas divergências entre os dois sistemas econômicos. Capitalismo. No capitalismo, os meios de produção pertencem aos estados, investidores e capitalistas. No socialismo, os meios de produção pertencem ao Estado. No capitalismo, a produção ela vai visar o lucro, enquanto no socialismo a produção visa a satisfação das necessidades básicas da comunidade. No capitalismo, há
Ou seja, existe concorrência e pressão para que se trabalhe sempre mais, uma coisa que a gente vê hoje. Enquanto no socialismo, a concorrência e a pressão para aumentar a produção são para mostrar que os países socialistas são evidentes. No texto que eu passei para vocês, fala mais sobre essas diferenças, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Dê um like aí nesse vídeo, dá um joinha aí. Curte aí esse canal meu aí, onde eu compartilho essas aulas. Escreve um comentário aí o que vocês acharam, o que vocês pensaram. A gente se fala depois. Um abraço, galera.